Hoje nós vamos falar sobre a verdade de que qualquer pessoa pode desenhar. E se você não aprendeu até hoje, ouve até o final que eu vou te dizer exatamente por que você não está aprendendo ou as coisas que estão te impedindo de aprender, de despertar seu desenho e de experimentar a transformação que é você cultivar todos os territórios, todos os terrenos da sua vida, da pessoa que você é. Então, vai chamando no avião, vai chamando no avião. Deixa eu melhorar aqui a luz. Tá um pouquinho abafado, tá tipo super quente, com chuva. Chegou o verão, é dezembro. Então tá bem brilhante aqui. Oi, Moni. Manda no aviãozinho. Vou mandar aqui no aviãozinho para convidar as pessoas. Estou convidando todas as pessoas. Eu fiquei mal acostumada com vocês em novembro, que a gente estava se vendo todo dia. Agora, para mim, parece que faz muito tempo que a gente não se conecta aqui, apesar de estar rolando muita coisa intensa que eu vou compartilhar com vocês. Vou falar tudo para vocês, mas por causa do nosso desafio de novembro, que foi bastante intenso, a gente acabou ficando com essa sensação de que a gente tá longe, mas a gente não tá não. Aliás, uma das coisas muito legais que aconteceram aqui na semana passada, a gente vivenciou, a gente teve no dia 10 de dezembro, quinta-feira à noite, a nossa aula de acompanhamento da turma de outubro do Lettering Terapia, todos que disseram sim. E eu, gente, assim, não tenho palavras para explicar o que significa para mim estar com elas, estar com todas as pessoas do curso que puderam estar com eles no grupo, ver tudo que eles estão evoluindo, tudo que eles estão fazendo. Tá sendo sensacional, tá sendo incrível, porque tô vendo de perto, na prática, tô vendo de perto o processo de cada um deles, tá sendo muito legal mesmo. E até eu anotei algumas coisas que ficaram muito fortes pra mim, porque eu fiquei ruminando, pensando bastante em várias coisas que rolaram lá. Então, o que eu percebi? Eu percebi que o processo de todas as pessoas que entraram, que disseram sim, que estão na turma, o processo de despertar deles, o processo de desenvolvimento deles foi bem mais tranquilo, continuou sendo bem mais tranquilo, dentre tantas mensagens que me mandam aqui no Instagram, dentre tantas mensagens que estão, que mandam perguntas e tal, eu vejo que eles sempre têm a resposta já, eles já estão num processo bem mais consciente, bem mais calmo, estruturado. Então, fazer parte de uma comunidade. Oi, meninas, tudo bem? Fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma turma, estar conectado com as pessoas, ter para quem fazer perguntas. Isso faz muita diferença. Aliás, isso faz toda a diferença. Eu vou até falar para vocês, porque eu também vou falar sobre isso hoje, sobre o perigo e o risco que a gente corre de sermos consumidores de conteúdo e não construtores de conhecimento. A gente tem muito o ímpeto de buscar conteúdo, de buscar informação, mas isso não está nos levando à criação, porque não é só sobre informação, não é só sobre definições, não é só sobre nomes, não é só sobre denominações, é sobre prática, é sobre experiência, é sobre transformação de um processo. É assim que você constrói conhecimento, e muitas vezes a gente não está construindo por isso, porque a gente está no lugar de só consumir conteúdo, só consumir informação e não construir conhecimento. Então eu tenho visto, eu vi na prática, eu vi na vida de todos eles que estão ali comigo, eu vi sobre isso, vi que eles passaram por isso. Depois eu vi que eles, todas as meninas, os alunos, eles têm conseguido construir um ambiente favorável para a criação deles, eles têm conseguido construir um ambiente
para que eles consigam construir, desenvolver o processo deles. Isso é maravilhoso, porque você começa a ver que a pessoa está caminhando nos passos dela. Ela vai a partir de um lugar, ela vai a partir de um processo, mas ela está alcançando o objetivo, e o nosso principal objetivo é que você possa construir o seu lettering do absoluto zero, com o seu estilo único, sem copiar ninguém. Esse é o nosso principal objetivo, e é maravilhoso quando a gente consegue ver as pessoas chegando nesse lugar. Outra coisa muito legal que foi compartilhado é de que quanto mais você tá nesse momento, quanto mais você tá nesse processo, menos necessidade de buscar referências você sente, menos necessidade de ficar rolando feed atrás de ideias. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso é libertador. Você vê que a sua referência muda, seu ponto de nutrição muda, seu ponto de alimentação muda, porque você conectou as coisas certas, você colocou as prioridades no lugar, e aí você começa a fluir, você para de copiar. Para de copiar, porque você se conectou com a sua essência, com a sua linguagem, você entendeu os elementos e como manejar, e percebeu que você pode e é capaz de manejar isso, de construir isso, de criar. Então isso é sensacional, isso é chave, isso é libertador. Então aí a partir disso alguns já estão alcançando, já estão no estágio de monetizar, as pessoas começam a ver, é uma coisa natural, as pessoas começam a ver, e as pessoas estão carentes disso, o mundo está precisando disso, o mundo está precisando da sua criação. Tem muitas ideias que nem mesmo nascem, morrem todos os dias, porque as pessoas ainda estão bloqueadas, porque as pessoas ainda não entenderam, e a mensagem está deixando de chegar em quem precisa. Algo que eu compartilhei muito, que eu falei, é eu encorajei todos a plantar o seu trabalho. Se você tem desafio de monetizar com o seu trabalho, se você tem o desafio de fazer com que isso se torne sua fonte de renda, considere que o seu trabalho é uma semente. O trabalho é uma semente que vai gerar o fruto. São muitos frutos que a gente tem do nosso trabalho, mas o trabalho é uma semente, é uma semeadura, e é a partir desse lugar que você vai se descobrir também. Então muitas vezes você quer, eu gostaria de começar a fazer uma parede. Então primeiro semeie paredes. Busque no seu período de meditação, se você não tem espaço na sua casa, que lugares se beneficiariam do seu trabalho, que você poderia se oferecer para transformar aquele lugar. A gente tem tantas escolas fechadas nesse momento, a gente tem tantos lugares carentes, com tantas pessoas com dificuldade. Com certeza existe um lugar que você vai ter no seu coração, que você tem uma facilidade, que você tem uma porta aberta para oferecer o seu trabalho. Aí nesse processo você vai se percebendo e você vai sentindo se aquilo é para você. De repente você quer tanta informação sobre como fazer uma parede, mas na verdade você não tem o conhecimento. E aí quando você subir no banco, quando você subir na escada, você vai sentir, não é pra mim, eu não quero aquilo. Então, é algo muito importante você testar, você ter já o seu portfólio formado a partir da sua experiência, que você experimentou, que você fez várias vezes. Então, não ficar parado esperando algo acontecer, se colocar em proatividade, abrir portas, bater em outras portas, semear o seu trabalho na vida de outras pessoas, porque também não se trata somente, aliás, a parte da remuneração ela é um resultado. Mas ela não é o único resultado, não é o único objetivo. Nosso trabalho, ele tem o propósito de conectar pessoas, de transformar o ambiente, de tornar o amor visível. Então, semeie seu trabalho. Se você tem esse desafio, se você tem essa inclinação para fazer paredes, semeie paredes. Faça pelo menos de 5 a 10 paredes antes de você chegar no seu preço. Antes de você entender sobre precificação, você tem que entender qual é o preço do seu tempo, o custo que você tem ali. Então, são coisas que você pode obter as informações
mas vai ter mais confiança, confiabilidade, até para conversar com outra pessoa, até para fazer um orçamento se você tiver experiência dentro daquilo. Então, façam isso, semeiem o trabalho de vocês. O nosso trabalho são semente que nós plantamos na vida das pessoas e nós colhemos de várias maneiras, nós colhemos de maneiras que a gente transforma em recurso financeiro, a gente transforma, ou a gente troca, a gente colhe, o nosso trabalho são sementes e a gente colhe de várias maneiras o fruto desse trabalho. Pode ser a gente pode ter uma colheita em formato de remuneração, de transformação, de autoconhecimento, são muitos os frutos do nosso trabalho. Falando rapidinho, um spoiler, que o novo curso do Lettering Terapia, ele vai aumentar, ele vai passar por uma reforma, nós vamos quebrar a parede, aumentar os cômodos dele, ele vai ficar bem grandão. Então ele vai ter 30 aulas em takes, em ambientes bem legais. Ele já está totalmente planejado, vai ser executado depois do Natal, então tá rolando muita coisa aqui, como eu disse no outro vídeo. A gente tá se vendo só de terça e quinta, mas nos outros dias tá acontecendo muita coisa mesmo. Então, nós vamos poder fazer um desafio, ter a oportunidade de fazer o desafio, a abertura da nova turma, dia 13 de janeiro. Já coloca na sua agenda, vai ter um novo desafio, nova oportunidade de transformação. Quem vivenciou o desafio de outubro sabe do que eu tô falando. Nós vamos continuar o despertar, vamos continuar construindo e despertando o seu potencial criativo, então já coloca na agenda. Então 2021 já começou, gente. Já começou com muita energia e atividade por aqui. E vamos para o assunto de hoje, que é por que qualquer pessoa pode desenhar. Priscila fica inventando moda, a Priscila fica sempre falando sobre isso. Já dei palestra sobre esse assunto, as pessoas ficam olhando pra mim com uma cara de desconfiado, alguns ficam com raiva falando, você não sabe quem eu sou, você não sabe como é o meu desenho, quem é você pra falar que todos podem desenhar? Sim, todos podem desenhar, eu não sou a primeira pessoa que fala sobre isso, nem você é a última, se Deus quiser. Se eu fizer direito o meu trabalho, não serei a última pessoa a falar sobre isso, ou comunicar isso às pessoas, dar essa notícia. Eu tenho esse sonho que cada vez mais pessoas vão entender isso, até o ponto disso ser óbvio, até o ponto disso ser o senso comum. O senso comum é de que todos desenham, todos podem desenhar. E eu vou falar aqui por que você não está aprendendo, motivos que você não está aprendendo, então me ouve até o final para você saber por que você não está aprendendo e por que você ainda está com o seu desenho travado. Existem motivos plausíveis, existem fatos históricos na sua vida, condições, ambientes, palavras, posturas muito próximas e fáceis de ser identificados, que você vai compreender que você foi enchendo esse terreno da sua vida de muitas pedras. Nossa vida é feita de vários terrenos. Nós somos como um grande campo. Então nós temos o terreno emocional, nós temos o terreno espiritual, nós temos o terreno sentimental, nós temos o terreno físico, nós temos o terreno psíquico, nós temos vários terrenos na nossa vida, são as áreas da nossa vida. Temos a área do trabalho, dos relacionamentos, a área profissional, a área financeira. Nós temos muitas áreas na nossa vida e o que acontece? Algumas áreas estão bem cultivadas, tem lá uma casa, tem uma garagem, tem algumas coisas que você construiu, porém outras estão puro entulho, sabe? Caçamba do entulho, o caçamba foi lá, ó, e virou um monte de pedra, e aí fica algumas partes meio perigosas, meio gerando
gerando escorpião, gerando escorpião com madeira, com arame farpado, sabe, um terreno baldio? Muitas vezes nosso campo criativo está como um terreno baldio. Está cheio de arame, de pau, de pedra, de erva daninha, de mato. E quando a gente está falando que todos podem desenhar, a gente está entrando nesse tipo de lugar, nesse tipo de terreno. E as pessoas, quando me ouvem falar sobre isso, ficam com aquela cara assim de: meu, não é pra mexer nisso. Não é pra mexer nisso, já pus uma cerca nesse terreno, para de querer levantar os meus entulhos, mas é isso, é basicamente isso. Eu quero que você entenda isso, que quando você compreender essa realidade de que você é feito de vários terrenos, quando você cultiva um terreno, você enriquece toda a propriedade. Então, se você tem uma casa maravilhosa, ou se você tem um terreno e tem um lugar, algum canto daquele jeito, ele está empobrecendo toda a área. Então, quando a gente está construindo as áreas da nossa vida, quando a gente está trabalhando em todas as áreas, a gente está se conectando, a gente está trabalhando com propósito, a gente está entendendo quem nós somos dentro da nossa família, nós estamos conectados com o ser criativo, nós estamos conectados com as pessoas. Quando a gente começa a ver e cultivar todas as áreas da nossa vida, a gente percebe que algumas coisas ficaram entulhadas. Algumas coisas ficaram para trás. E quando a gente edifica todas as áreas da nossa vida, a gente cresce. E crescimento, prosperidade é melhorar um pouco em tudo. É ser melhor a cada dia em tudo. E nunca deixar aquela parte assim, ó, esse terreno eu já fechei, não vem mexer nele. Você não conhece meu desenho, você não sabe como eu sou. Eu quero te afirmar que o seu desenho existe e tá vivo dentro de você. Os bebês desenham, os bebês choram, os bebês comem, os bebês dormem, cada um num tempo, mas eles acabam fazendo isso, tá? Talvez não na expectativa das mães, não na expectativa do contexto social, mas todos eles têm essas faculdades e eles têm uma faculdade muito inata que ninguém precisa estimular, que é de desenhar, de fazer uma linha, de fazer um traço, de formar algo, de atribuir significado à linha deles, de representar as coisas do universo deles através do desenho. Isso faz parte dos bebês, da vida dos bebês, das crianças na primeira infância, e esse desenho é muito similar em várias crianças do mundo. Você vê que ele é muito similar. Então, o desenho da primeira infância, ele é parecido na Indonésia, no Chipre, no Suriname. Qualquer criança, ela vem com essa capacidade muito fluida, muito natural. E o que acontece que depois a pessoa cresce e aí ela considera ou começa a falar ou ela vai jogando entulho, vai virando a caçamba de lixo nessa área da vida dela. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui também. Sobre isso. E por que qualquer pessoa pode desenhar? Então, primeiro que o desenho é inato. O desenho está dentro da pessoa. Tudo que existe nesse mundo, nós nascemos com capacidade de desenhar, porque o propósito da nossa vida é construir, é modelar, é criar. Nós estamos sempre trabalhando com as coisas que estão disponíveis. Nós estamos sempre modelando, conectando coisas. E conectar, o princípio de conexão já vem do desenho, já vem da linha. Então, nós temos isso inato. Da mesma forma que a gente tem capacidade de respiração, capacidade de audição, de fala, a gente tem capacidade de desenhar. Absolutamente tudo que existe no mundo foi desenho antes, tudo é projeto antes de se tornar objeto. Nós temos essa capacidade intrínseca, e isso que é ser humano, isso que faz a gente uma consciência, e isso que faz dos seres humanos seres excelentes, seres dotados de glória, seres dotados de uma capacidade de criação que é muito ainda obscurecida. Na verdade, os inimigos da nossa alma querem que a gente entenda ou que a gente não conheça isso.
Quando a gente chega nessa consciência, a gente vai reverter, a gente vai começar a andar no processo de iluminação, de conhecimento exponencial, porque isso faz parte de nós. Isso é o que faz de nós seres excelentes, seres gloriosos. É isso que faz de nós diferentes dos macacos, de todos os outros. Geneticamente, são mínimos, é um código mínimo que separa a gente das cobras, por exemplo, ou dos répteis. É uma questão de um código mínimo. Mas esse único código significa capacidade de criar, capacidade de formar, capacidade de conectar, capacidade de trazer coisas à existência. Isso só os seres humanos têm. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende o propósito, o poder e a transformação que pode haver em você despertar o seu desenho, se conectar com o seu potencial criativo e perceber que todas as áreas da sua vida vão ser beneficiadas, vão ser enriquecidas quando esse terreno, quando essa área da sua vida é construída também, quando ela frutifica. Tudo bem? Então o desenho se desenvolve naturalmente até os 7 anos de idade, então você não precisa influenciar, você não precisa interferir ou estimular, porque ele se desenvolve naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança sobre a linha, sobre a representação, sobre o sentido, o significado. Meu filho de 2 anos esses dias pegou, já compartilhei com vocês sobre isso. Eu sou assim, eu tomo muito cuidado em relação a eles com a arte, porque eu não quero que eles sejam iguais a mim, no sentido de pressionar. Mas eles acabam tendo acesso a muitas coisas que outras crianças não têm por conta dos meus materiais, é a forma de eu trabalhar, aqui com eles, de estar com eles o dia inteiro, tal. Então, eles têm cada um sua aquarela, eles têm cada um sua massa, tipo, eles têm, entendem mais de processo, como é quadro, tal. Esses dias o Bernardo de 2 anos pegou assim, ó, o pincel, a aquarela, e fez assim, falou, mamãe, ó, passear. Gente, quase chorei, ninguém ensinou aquilo pra ele, aquilo tá dentro dele, aquilo faz parte de quem ele é, e ele faz aquilo naturalmente. Eu não preciso ficar, e nem quero, eu não preciso e nem quero ficar forçando, estimulando, faz isso, faz aquilo, eu só crio o ambiente para eles e disponibilizo o que eles querem. O que eles quiserem, deixo à disposição deles. Então aí eu tenho visto com os meus próprios olhos o quanto o que eu tô falando para vocês transcendeu os meus livros e tem eco na minha realidade, no meu dia a dia. Eu vivencio isso que eu tô falando aqui com vocês. Depois disso, o desenho pode e deve ser estimulado depois dos 7 anos de idade, principalmente porque a linguagem vai mudando, vem a alfabetização, e aí que a gente começa a sentir diferenças nas representações, porque também eles estão já numa fase de maturação da personalidade, e isso vai afetar o desenho. E todas as áreas e todas as fases da vida da pessoa vão se refletindo no desenho dela também. Na segunda infância, na puberdade, na adolescência e na vida adulta, você vai tendo diferenças e coisas que são similares, dependendo da vivência que a pessoa tem, do ambiente onde ela está. Isso vai sendo refletido no desenho dela, a gente vai observando isso, e é aí que acontece em algum momento ou outro, se ela não tem o ambiente favorável, se ela está num lugar que as pessoas não valorizam, ou se ela não tem uma necessidade tão grande de se expressar dessa maneira não verbal. Muitas vezes ela tem uma facilidade verbal grande, ela vai também prescindir um pouco dessa forma de comunicação. Enfim, cada um, dependendo da sua vivência, vai modelando e vai transformando. Então, quando a gente pega um adulto que hoje... Então, quando a gente tem um adulto que hoje diz que não sabe desenhar, na verdade, ele tem o desenho de uma criança de 7 anos de idade. Então, quando existe um exercício que eu sempre proponho, ele é sempre transformador, é o ponto de partida do meu curso, que é desenho como uma criança. Faça um desenho de memória, resgate esse desenho, reconheça que o desenho ainda está ali, que você tinha uma forma de visualizar o mundo e que na sua memória
muscular, essa forma ainda tá presente. Aí você tem o encontro das duas pessoas, essa pessoa adulta, você adulto com você criança, e através disso você vai desenvolvendo o seu desenho. A questão é você resgatar, ir para esse lugar e começar a caminhar na direção do desenvolvimento do seu desenho, entendendo simplesmente que ele ficou lá e você vai despertá-lo de onde ele está e continuar a trilhar essa jornada, continuar a trilhar esse caminho, como se todo mundo estivesse indo para uma estrada. Nessa estrada as pessoas podem sair de pontos diferentes, porém para todos, independente do ponto de partida, para todos cabe percorrer, para todos cabe caminhar e ir adiante. Tudo bem? Então, quando a gente adota, quando a gente compreende a mentalidade de crescimento, que presume que toda pessoa tem plena condição de aprender e desenvolver algo que decida e se proponha a fazer mediante conhecimento e mediante treino. Então, a mentalidade de crescimento prevê que toda pessoa tem condição de aprender e se desenvolver qualquer coisa que ela se proponha a fazer mediante treino e conhecimento. Então, a gente tem muito dentro do campo de desenho e de criatividade a ilusão do talento, que o talento é uma ilusão. O talento é você começando, você tendo alguns bônus na sua trajetória da sua história, da sua jornada, dessa estrada da criatividade, mas você tem alguns bônus de sair na frente ou de ter um ponto de partida mais avançado, porém você pode muito bem ficar ali estagnado na estrada e não avançar se você não tiver perseverança. Então até mesmo pessoas talentosas precisam perseverar, até mesmo pessoas talentosas precisam se manter produzindo, fazendo, porque o talento não é garantia de sucesso, o talento não é garantia de avanço, tudo bem? Então treino é melhor que talento. Treinar é melhor do que ter talento, porque quem treina sem talento tem mais condição de alcançar do que quem tem talento e não treina. Então, a mentalidade de crescimento prevê isso. Você compreender isso, você compreender que você tem condição de aprender, que você tem condição de trilhar essa jornada, que você pode, independente do seu ponto de partida, perseverando, avançando, treinando e cada vez mais adiante alcançar o seu destino. Então, perseverança é melhor do que habilidade. Perseverança é melhor do que habilidade. Então, é melhor você perseverar do que você se apoiar em uma facilidade que você tenha, porque o perseverante ele pode alcançar a facilidade por outros caminhos. O talento e a habilidade podem ser naturais, podem ser sem esforço, mas a perseverança e o treino faz com que você desenvolva e muitas vezes possa até transpassar pessoas talentosas que não treinaram. É muito a história da lebre e do coelho. Então, devagar Não, a lebre e o coelho não, a lebre e a tartaruga. Devagar se vai ao longe, perseverança é melhor do que velocidade, direção é melhor do que velocidade, então é muito nesse princípio, isso se aplica ao desenho também. Eu gosto muito daquela música Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Então, todo mundo tem uma caminhada, todo mundo tem um processo, todo mundo tem um ponto de partida. Mas a gente não pode se a gente parar na estrada, as chances são que a gente não vai chegar mesmo. Então, avançar, perseverar todos os dias. Então, mais importante que fazer bem é melhorar. Mais importante do que ter habilidade é se aperfeiçoar, fazer um pouquinho melhor todos os dias. Prosperar é crescer um pouco em tudo. Nós somos constituídos de território, já falei isso com vocês. Então eu quero encorajar vocês aqui hoje, quero te encorajar para você despertar o seu desenho adormecido, para você
aceitar que você tem isso dentro de você e que você pode conhecer esse desenho. Na verdade, não vai ser o desenho do outro, vai ser o seu particular. Conhecer o seu desenho, respeitar o seu desenho e permitir que o seu desenho te ajude, te fortaleça em todas as áreas da sua vida. Ele pode transformar você, ele pode fazer com que você alcance um novo lugar, um novo estado criativo, um novo fluir criativo a partir desse lugar de desenhar, de projetar, de construir. Tudo bem? E como eu disse no início, vou te falar porque é muito possível que você não esteja aprendendo a desenhar por um desses motivos que eu vou falar aqui com você. Então, qualquer pessoa que se disponha a praticar pode aprender a desenhar e desenhar bem. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, nós não aprendemos porque a gente busca conteúdo e não conhecimento. Então, muitas vezes você quer uma informação ao invés da criação. Nós estamos num tempo de uma geração conteudista, que a gente quer informação. Eu lembro de uma das lives do Desafio Despertar, eu falando aqui das letras, dos tipos de letras, os comentários das pessoas, era tipo... Eu sei essa letra. E tipo assim, aí eu falei... depois eu fiquei pensando, quantas dessas letras você faz por dia? Entende? Porque não é só sobre a informação, é sobre a criação. É sobre compreender, sobre aquilo fazer parte da sua vida. Então, isso que é o mais importante. O mais importante não é a informação, o mais importante é a criação. O mais importante não é o conteúdo, o mais importante é o conhecimento. E conhecimento se adquire, se constrói com prática, com experiência, com perseverança, com treino. Então, nós não despertamos nosso desenho, nós ficamos só no campo do querer e não do realizar, porque a gente está colocando a energia nas coisas que não são preponderantes ou não são determinantes. Tá? A gente pode ter pouca informação ou uma informação mais rudimentar e ter mais experiência, mais prática. A gente pode ter mais... momentos de experimentação criativa e com menos conteúdo. Então vamos focar naquilo que realmente importa, naquilo que é o nosso potencial. E nós também não aprendemos porque tem muitas vozes sabotadoras internas e externas que estão suplantando as vozes sábias. Então, quando eu tô falando aqui com você, eu tô trazendo verdades, tô trazendo fundamentos, tô trazendo elementos fundamentados de teóricos, de livros, de estudos, com evidências científicas. Quando eu tô falando isso com vocês, todas essas verdades podem encontrar por algum momento um eco dentro de você, porque na verdade você também já sabe de tudo isso que eu tô falando. Você já sabe que existe mais. Você já sabe que poderia ser mais excelente, poderia ser melhor, poderia ser mais original, poderia ser mais espantoso, mais incrível. Você já sabe isso. Quando eu falo isso, se encontra eco dentro de você, mas se tem outras vozes muito altas, vai sufocar, vai suplantar aquilo que você está ouvindo como verdade. Então, identificar essas vozes sabotadoras e identificar... quais são as vozes sábias e que você vai ouvir, que você vai dar atenção, que você vai colocar a sua energia e amplificar as vozes sábias dentro de você de diversas formas, estudando, escrevendo, se lembrando, lendo na sua lista de afirmações. Então, essas vozes sábias devem ser as vozes mais audíveis, as vozes mais amplificadas dentro de você. Então, pode ser que você ainda não tenha aprendido porque você ficou buscando mais informação, ao invés de buscar criação, de experimentar criação, de ter momentos de criação, de perceber que você tem um potencial criativo. Pode ser que você ainda não aprendeu porque você tem buscado conteúdo e não tem construído conhecimento. O conteúdo faz parte, sim, da construção de conhecimento, mas construir conhecimento é a partir de um lugar de prática, de experiência, de evidência, transicionar entre
informação e o saber é a partir da vivência, de você ver que funciona para você ou não, aquilo que você é capaz de fazer. Então pode ser que seja por isso, e pode ser que tenha vozes muito amplificadas sabotando, dizendo: ah, isso tá horrível, isso parece de desenho de criança, você quer chegar onde com isso? E assim, essas vozes sabotadoras são muito sutis. Muitas vezes é você mesmo falando para si mesmo. Muitas vezes são vozes familiares, querendo ou não, gente. Isso é uma realidade. Dificilmente seus amigos de infância vão ser os seus grandes incentivadores. E não tem problema, porque é assim. É assim, a questão é não esperar, não ter expectativas em relação com as pessoas, não ter expectativa que na sua família todo mundo vai falar: olha que maravilha. Eu não tenho essa experiência dentro da minha casa, porque assim, a gente tem uma cultura de encorajamento muito forte dentro da minha casa, eu com as minhas irmãs e tal, porque também é muita coisa que a gente pegou do meu pai, eu já falei com vocês sobre ele ser o maior incentivador e tal. Então a gente tem uma cultura de encorajamento dentro da minha casa, todo mundo é de artes, então a gente faz questão de pagar o que o outro tá fazendo, de comprar, de compartilhar, ajudar nas vendas. É uma questão que é uma cultura ímpar, que não é normal e que eu não espero que seja normal. Tanto que esses dias eu estava fazendo a relação dos produtos, de vendas, tudo. Os amigos de infância ou família raramente aparecem ali, e se eles pedem algum orçamento, geralmente não fecha, e eu já sei que não fecha, mas eu não tenho expectativas em relação a isso, porque faz parte, gente. É uma questão de, às vezes é muito relacionamento, nem sempre, são raros amigos. Se você encontrar, assim, amigos que incentivam, que ajudam, valorize muito, mas é uma infinita minoria. Você não precisa deles. Você não precisa, e você não se coloque num lugar de vítima ou de dizer que não é por isso que você não desenvolve seu potencial, que não é por isso que você não tá avançando, entende? Muitas vezes são essas vozes, são muitas vozes sabotadoras de muitas pessoas, ou você mesmo falando contra seu potencial criativo. Então é importante você aprender a separar, aprender identificar quais são essas vozes que estão falando com você, se você está com expectativa nas pessoas, se você não recebeu encorajamento de um lugar que deveria vir, muitas vezes dos seus pais, se muitas vezes você não é valorizado no lugar que você está, seja na sua família, no emprego, nos relacionamentos que você tem. Existe isso, gente, existe isso sim, mas eu acredito que o seu poder é maior do que isso. Aquilo que você carrega, o seu potencial criativo, ele pode, quando você se conectar com o seu fluir, ele vai suplantar isso com força. Ele vai suplantar isso com um volume muito grande, como uma fonte de água que estava represado. E quando começou a vazar, rachou todas as estruturas. Quando você faz uma fissura numa represa, ela está condenada. Toda fissura numa represa está condenada. Se você fizer uma fissura, se você fizer uma decisão, se você se posicionar que você vai se conectar com isso, que você vai se conectar com o seu interior, com a sua mensagem, que você vai se conectar com o seu momento criativo, com a sua hora de ouro, se você tiver essa decisão, gente, mas assim, é certo, é garantido que isso vai se tornar uma fissura na represa que você tá retendo. Essa represa vai romper todas as estruturas que estão te barrando, e você vai se tornar um rio caudaloso que você nasceu para ser. Então é isso, eu quero deixar esse recado aqui com vocês hoje. Agradecer muito todos vocês que estão sempre aqui. Se você tem ainda sentimentos de bloqueio em relação ao seu desenho, se você tem ainda sentimentos de bloqueio em relação a vozes, se você ainda sente que está buscando informação ao invés de criação, se você sente que está cheio de conteúdo, mas não está conseguindo alcançar conhecimento,
fala comigo, manda pra mim, gente, eu tô aqui disponível pra vocês. Eu já tenho visto com os meus olhos muita transformação de pessoas que ousaram tomar essa decisão, pessoas que ousaram se posicionar nesse lugar de despertar o seu desenho e se conectar com o seu potencial criativo. Então é isso, obrigado por tudo, tenham calma, tomem cuidado, a gente tá num momento bem delicado, então a gente precisa de cada vez mais serenidade, a gente precisa de cada vez mais reflexão, porque os dias são maus. Fiquem em casa, cuidem dos seus, se conecte com você, cuida de você. Cuida de você é a mesma coisa de um avião despressurizando, coloca a máscara em você primeiro, para depois ajudar as pessoas. Então sejamos sábios nos tempos que a gente está vivendo, porque quando a gente estiver bem estruturado, a gente consegue ajudar as outras pessoas. Tá bom, gente? Então é isso, obrigado por tudo, beijos, beijos. Quinta-feira, tamo junto de manhã. Beijos, beijos. Tchau, tchau.